Então, veja, pessoal, a gente está iniciando agora o último módulo, né, sobre que vai pegar um pouco algumas coisas que nós já vimos e nós vamos entrar na questão, não é, da reforma urbana e fazer um debate um pouco sobre isso. Então, eu vou colocar os slides aqui, certo? Agora foi. Bem, veja só. A gente vai fazer uma discussão um pouco em cima daquelas questões que a gente viu nas aulas passadas, né? E tentando entrar sobre questão da reforma urbana. E fazer um debate sobre essas questões, e depois a gente entra no último minuto de aula sobre como é que vai ser as questões mais burocráticas de avaliação, presença, tudo, etc. Então, veja só, a gente viu que o problema imobiliário, do ponto de vista da extração de mais valor, ele passa um pouco pela renda da terra. Tá? Só que o desenvolvimento do capitalismo, sobretudo das forças produtivas, os impactos das revoluções tecnológicas, eles vão modificando a divisão da produção e do trabalho. Isso faz com que haja digamos assim, um foco maior nos efeitos do impacto da ciência e tecnologia na geração da renda. Basicamente, o que eu quero dizer é que a renda diferencial ela começa a ter um foco maior. O que é a renda diferencial? A renda diferencial envolve, digamos assim, certas vantagens que o solo ou que o terreno ele oferece num quadro de competição entre capitalistas, em termos de vantagens na obtenção de um sobrelucro. Então, essa renda diferencial ela envolve dádiva da natureza, ela envolve localização, ela envolve a intervenção do homem no terreno em termos de aumento da produtividade do capital, no caso. E o que se percebe é que esses investimentos em ciência e tecnologia, esses impactos das evoluções tecnológicas, elas começam a fazer com que, na teoria da renda, haja um foco maior na localização do imóvel, em se obter produtividade, numa situação em que começa-se a relativizar a renda absoluta. Então, basicamente, o capital ele começa meio a mobilizar a propriedade fundiária. Basicamente é isso. Então, a gente sabe o quê? Que o problema inicial disso tudo se dá em função da necessidade de você desaguar os excedentes de capital. Então, esses excedentes de capital, se eles são desaguados, eles levam à desvalorização do capital e levam à crise. Então, o sistema ele tenta o quê? Garantir formas de absorção de capital, com a finalidade de acelerar a circulação da mercadoria e criar novas fronteiras de expansão. Então, o investimento em ciência e tecnologia nas forças produtivas, eles são digamos assim, um desdobramento disso. Então, a propriedade fundiária ela começa a ser mobilizada e produzida pelo próprio capital. Isso faz com que haja digamos assim, uma erosão progressiva da renda absoluta. A renda absoluta, basicamente, ela envolve a possibilidade arbitrária de uma pessoa que detém a propriedade de cobrar pelo uso, certo? Ou pela venda dela. Então, claro, o fato da renda diferencial, dos fatores que levam, que envolve a renda diferencial, localização do bem, o aumento da produtividade em função dos investimentos em ciência e tecnologia, isso começa a erodir isso do ponto de vista da sua relação com a renda diferencial. Mas isso também vai levar a uma outra situação, né? Que é
a transferência, não é, da localização, a importância da localização, né, juntamente com o investimento do capital em ciência e tecnologia, ou seja, as evoluções tecnológicas, elas começam a atrair a localização para a renda diferencial 2. Então, esse processo é um processo que vai, digamos assim, relativizar as condições naturais do terreno nas cidades. Não precisa, basta você enxergar o entorno, né? Prédios, né? Altos, espigões. Você vai em Natal, por exemplo, áreas de duna, você tem espigões. Isso há 40 anos, isso não existia por quê? Não era por conta do êxodo rural, não era por conta do deslocamento da população do campo da cidade, era porque não havia maturação tecnológica suficiente para construções, não é, complexas em terrenos arenosos. Então, as condições naturais do terreno, elas vão perdendo, não é que elas desaparecem, mas elas vão perdendo importância em função da maturação tecnológica produzida pelo capital. Isso faz com que? Faz com que o desenvolvimento do capitalismo, de um modo geral, das forças produtivas, eles começam a reproduzir, não é, idealmente, aquelas condições que envolvem as dádivas, não é, naturais do solo. Não sei se vocês não conseguiram entender, ou seja, as dádivas naturais do solo, a fertilidade, né, a posição dele, isso começa a ser relativizado, né, e até mesmo reproduzido idealmente pelos investimentos em ciência e tecnologia. Então, isso faz o quê? Claro, isso vai ser acompanhado por outros fenômenos. Né? O crédito, não é? O uso do crédito na reprodução do capital e na extensão da base monetária, como nós vimos, de forma, não é que extinga a função do proprietário, mas que o proprietário ele vai ser transformado num rentista. Né? Então, a figura do proprietário, ou um capitalista, uma espécie de capitalista que rende juro. Claro, eu estou falando isso em larga escala, não uma pessoa que aluga um imóvel, mas pense em uma pessoa que viva de aluguel, né? Em larga escala. Então, a figura do proprietário da terra começa a se confundir, ou a se nivelar, claro, né? Com o capitalista que rende juro. Vejam, então, o que se observa é que esse processo todo, né, do impacto das revoluções tecnológicas nas forças produtivas do capitalismo na cidade, o uso do crédito para se ampliar a base monetária e para se autovalorizar a propriedade. Porque vocês sabem muito bem que a terra, né, ela começa, digamos assim, ela em si ela não tem valor, o valor dela é no sentido dos frutos que ela pode produzir a futuro. Então, a terra ela se comporta como uma espécie de capital fictício, né, do ponto de vista de uma valorização a futura que vai depender, obviamente, da realização de certas obrigações. Então, a pessoa compra um apartamento, compra um prédio, e ela espera que no futuro aquilo ali vá valer mais X, mais 3X, mais 4X. Mas isso depende de certas condições que vão ser mobilizadas com o tempo. Né? Sobretudo com as articulações do capital com o Estado. Então, mas também começa a haver também uma articulação entre os próprios capitalistas, né? Entre o capital produtivo, o capital que rende juros e o próprio proprietário da terra. Entre a exploração da força de trabalho, a exploração da autovalorização da propriedade e da própria renda fundiária. Então, uma espécie meio de fusão de lucro, juro e renda, que é uma das características da fase da financiarização, que basicamente isso impõe o quê? Impõe a transformação da terra como um ativo financeiro, não só como uma mercadoria, não só como uma mercadoria que circule no mercado, né, através de um título de propriedade, mas o uso desse título de propriedade para reproduzir
derivativos ou outros títulos de crédito, como se eu criasse direitos sobre direito. Então, a pressão para se construir um mercado hipotecário, para a regularização fundiária, como vocês viram com a Tarsila, né? Está nesse processo. Né? E esse processo, ele anda junto com, ele tensiona, ele culmina com a financiarização. Então, a propriedade da terra, ela começa, ela começa a aparecer, o seu efeito se radicalizar com forma de capital fictício. E esse digamos assim, a grande tônica, ou o grande movimento atual. Isso não é possível sem o quê? Um movimento de especulação. E vocês já puderam pensar, não é, que o crédito e as obrigações futuras, elas envolvem o quê? Expectativas. Né? Então, a especulação, ela trabalha o quê? Com expectativas de obtenção de valor. Então, você compra, aluga a terra, estabelece crédito, negocia isso, não é? A partir de outros créditos no mercado de derivativo. Mas existe o quê? Uma expectativa de uma valorização futura. Isso, na verdade, acaba meio que ampliando, idealmente, a base de crédito, como um dinheiro fraco. Ou seja, ele não é um dinheiro líquido, ele depende de uma liquidez, não é, que você pressupõe que vai ocorrer, ou seja, que fulano vai ter dinheiro para pagar, que eu vou conseguir vender, e etc. Então, nesse processo todo, a urbanização, ela não é bem necessária à reprodução do capital. Não é que haja da sua decidibilidade, mas no sentido que a produção, ela meio que, digamos assim, ela torna fundamental a sua reestruturação em termos de uma reprodução simulada, fictícia do capital. Então, esse processo todo, ele, digamos assim, ele é necessário, certo? A produção, porque ele meio que financia a produção, mas, ao mesmo tempo, ele cria também possibilidade, se não houver controle, de haver um comportamento autônomo desse capital fictício autovalorizado, que se reproduz constantemente a partir, não é, do movimento do crédito, e aquele capital que efetivamente é investido na produção. Então, veja, esse processo todo, ele, digamos assim, ele perfaz, ele anda junto com o processo de financiarização. Financiarização, a gente pode entender ela como um fenômeno em que eu transformo bens em ativos capazes de circular no mercado, em termos do mercado imobiliário. É como se eu criasse um comportamento artificial no capital. Marx, ele estudou esse fenômeno como se o capital tivesse meio que se transformando ou se maquiando, de forma que eu pudesse meio que circular a propriedade, né, de uma coisa que, na verdade, ela só circula na propriedade porque existe um direito constituído sobre ela. Isso se perfaz em títulos de crédito, em letras de câmbio, em derivativos, os próprios contratos de locação. Né? Então, veja. Então, esse digamos assim, o contorno, a base que se dá, o que se desenvolve. Todo o processo hoje
de constituição ou de articulação urbana sobre o solo. E esse processo é um processo em que ele une a mercadorização da propriedade, ou seja, a necessidade de você definir direitos de propriedade privada sobre a terra, e pressões para regularização fundiária, com pressões o quê? Para a transformação dessa propriedade em ativo que possa circular no mercado imobiliário idealmente, materializado em títulos que possam transmitir direitos, mas são direitos vinculados a obrigações materiais concretas, mas em cima de expectativas futuras, de realização futura. Uma futura compra, seja que ainda vai ocorrer ou que já foi feita e ainda vai se concretizar, uma locação, direito de superfície. As legislações recentes, como vocês viram com Betânia e Tarsila, e um pouco com a Gabriela, elas vão justamente nessa direção, né? No sentido de articular um mercado hipotecário, um mercado de ações, um mercado de circulação de títulos imobiliários, em que os imóveis eles aparecem como um lastro, mas não os imóveis em si, mas as obrigações sobre eles assentadas. Né? Se o professor quiser falar alguma coisa, professor. Talvez, Fernando, fosse interessante parar um pouco nesse ponto e abrir uma conversa aí com o pessoal que está assistindo, né? Para talvez esclarecer algum ponto, porque é uma questão importante que você está colocando, né? Que eu entendo assim, a ideia de, enfim, hoje qual o lugar, né? Qual o lugar da propriedade privada da terra, né? Na explicação da dinâmica, da lógica da produção do espaço urbano, né? Acho que a questão que está colocada no fundo é essa, né? E essa questão ela é passível de ser pensada através do entendimento dessas categorias da renda da terra, né? Na medida que essas categorias da renda da terra, né? A renda diferencial, a renda absoluta, a renda de monopólio, essas categorias dizem respeito a como se dá essa relação entre capital e propriedade da terra, no uso da terra, né? Em todo lugar, quer dizer, no campo e na cidade, né? No caso da cidade, para a produção, né, do meio urbano construído, né? Ou seja, a produção imobiliária. É claro que essa questão também se coloca em outros setores que estão presentes na cidade, né? Que também precisam estar localizados, né? Outras atividades localizadas na cidade, né? O comércio, a própria indústria, os serviços também são atividades que, para se realizar, precisam estar num determinado território, né? E para estar nesse território, enfim, quem vai desenvolver essa atividade, né? O dono do capital que vai empreender uma atividade de comércio, de serviço ou mesmo produtivo industrial, vai ter que enfim, resolver a questão do acesso à terra, enfim, que é monopolizada, esse acesso, o uso da terra é monopolizado pela propriedade privada da terra, pelas relações sociais, né, que estão presentes na propriedade privada da terra, né? Mas no setor imobiliário isso é mais radical, né, esse problema, na medida que o objeto próprio da atividade, né, é algo que está inscrito no território, né, quer dizer, o bem imobiliário fica no território, portanto, cada novo ciclo de reprodução dessa atividade, novamente se encontra a propriedade da terra e capital para, enfim, resolver, enfim, esse acesso, né, e uso da terra. Então, no setor imobiliário, essa questão ela é mais radical, né? Então,
as categorias de renda da terra, elas tentam mostrar as condições em que se resolve esse problema do acesso à terra, o capital precisão da terra, no caso do imobiliário, para produzir um objeto que se imobiliza no território, né? E o proprietário da terra tendo o monopólio sobre o uso dessa terra. Então, as categorias de renda diferencial absoluta de monopólio diz respeito às condições que regulam essa relação, né? E explicam por que determinadas atividades se realizam num determinado ponto do território, né? Então, acho que esse é o ponto geral, né? Quer dizer, ou seja, para entender o lugar da propriedade da terra hoje na produção do espaço urbano, né? Portanto, dando ênfase a esse setor, que é o setor imobiliário, né? Nós temos que pensar como hoje, nessa conjuntura que a gente está vivendo, nessa fase de expansão do capitalismo, né? Como se dá essa relação entre capital e propriedade da terra, né? E a tese que está por trás do que o Fernando colocou é que hoje essa relação ela é passível de ser entendida, deve ser entendida através da categoria da renda diferencial, né? Mais do que em relação à renda absoluta, né? E isso quer dizer que, na verdade, é o capital que organiza, que controla as condições para que a terra possa ser usada, possa ser ocupada, e menos a propriedade da terra, propriamente dita, né? Na medida que o capital se assenhorou de uma série de condições tecnológicas, por um lado, né? No caso imobiliário, a densificação, a expansão em grande escala, né, da produção imobiliária, né? Em comparação com as fases anteriores, em que a atividade imobiliária tinha que enfim, se realizar através de uma tecnologia que se expressava numa espécie de produção molecular do espaço, né? Então, cada pedacinho do espaço, em cada vez, sendo acessado e ali realizada uma atividade imobiliária. Hoje, do ponto de vista da tecnologia, né, o capital ganhou um poder de conseguir realizar grandes operações imobiliárias no território, né? Isso tanto em termos de verticalização quanto em termos de uso horizontal do território, né? Instituindo uma lógica de produção menos molecular e mais, digamos assim, monopolista, né? Da produção do território. E, por outro lado, também a existência de uma abundância e de novas condições do crédito para financiar esse processo, diferentemente da fase anterior, né, onde o crédito imobiliário era muito restringido para uma série de instituições que regulavam a atividade bancária financeira, né? Então, o crédito imobiliário era um crédito muito especial, por estar fundado em uma série de regulações, né? Na formação desse capital de crédito e na maneira de funcionar esse capital de crédito, né? Então, basta lembrar que, no nosso caso, né, durante muito tempo, o sistema de crédito imobiliário era atrelado a duas instituições, né? A instituição do FGTS, que foi criado para outra finalidade, que era o amparo ao trabalhador, né? Mas que passou também a ser um instrumento de mobilização de capital dinheiro para financiar a atividade imobiliária, né? E isso enfim, era feito, e ainda é feito, em certa medida, sob condições muito específicas para garantir a manutenção desse fundo, cuja finalidade não era o crédito imobiliário, a finalidade é amparar o trabalhador, enfim, na sua trajetória profissional, enfim, no desemprego, etc. Então, esse crédito, a formação dele, o próprio uso, dependia de uma série de condições muito específicas, né?
e, por outro lado, o sistema de poupança de empréstimo, SBPE, né, que era baseado nas cadernetas de poupança. Acho que a moçada aí mais jovem não sabe nem o que é isso ainda, não sabe mais o que é isso, né? Era um sistema que as pessoas que tinham poupança colocavam nessas instituições do sistema, né, o seu dinheiro poupado, né, para rentabilizar esse dinheiro, né, chamada caderneta de poupança, que ainda existe, né, mas o sistema em si hoje está muito mudado, né, e era esse sistema que financiava o crédito imobiliário, né. Então, tinha duas fontes e duas condições de uso do crédito imobiliário, né, o que vinha do FGTS e o que vinha do sistema de poupança e empréstimo, né. Hoje enfim, a atividade imobiliária é financiada pelo crédito bancário financeiro de maneira geral. Não está mais atrelado a essa especificidade desse subsetor financeiro, né? Então, por exemplo, os fundos imobiliários são hoje instituições de captação de recursos de poupança de diversa ordem e usa esse recurso concentrado, né, para financiar atividades imobiliárias. Então, houve uma mudança, né, do sistema de crédito atrelado, disponível ao financiamento imobiliário, né? Isso assim, aconteceu primeiro fora daqui, né? Aconteceu nos Estados Unidos, né? O rompimento dessa separação do subsistema de crédito imobiliário do subsistema financeiro em geral, né? E aqui no Brasil também houve essa mudança. Então, você tem, por um lado, mudanças tecnológicas, né, Fernando? E mudanças também do sistema de crédito, né? Então, hoje o capital tem condições muito mais fortes, muito mais importantes, né, de se investir no território, né, de ter acesso a formas de produção e ter acesso a formas de financiamento, né, que dá a ele um poder muito maior do que tinha antes na relação com o proprietário da terra, né? Na disputa da renda da terra, na disputa daquilo que é gerado como excedente, né, no uso e ocupação do território, né? Então, na relação capital e propriedade, né, essas mudanças que ocorreram, seja as mudanças do sistema de crédito, seja as mudanças tecnológicas, deram um poder muito maior ao capital frente à propriedade na luta pela renda da terra, né? Diferentemente de outro momento, né? Por isso essa ideia que o Fernando, ponto de partida do argumento dele, né? Que hoje a questão central é a renda diferencial em relação à renda absoluta, porque a categoria renda absoluta é uma categoria de renda que diz respeito ao poder absoluto da propriedade da terra de impor condições para que o uso da terra seja possível. Portanto, um poder de captar uma renda pelo próprio monopólio do uso da terra, né? Enquanto que, na ideia da renda diferencial, né, a propriedade da terra consegue capturar uma parte dessa renda, né, mas quem gera a possibilidade da renda é o capital. E o proprietário da terra passa a ser um personagem ou uma relação social, né, subsidiária do uso capitalista do território, porque é o capital que tem a condição, seja pela tecnologia, seja pelo crédito imobiliário, né? Embora a gente pudesse também colocar aí mudanças que ocorreram no sistema regulatório do uso da terra, que também mudou essa relação, favorecendo o poder do capital frente ao poder do proprietário da terra, né? Então, por isso, a renda diferencial é uma categoria que fala dessa relação capital e propriedade da terra, para evidenciar que nessa forma de renda o poder está mais do lado do capital do que da propriedade, né? Porque quem tem a condição de definir o uso da terra é o capital, não o proprietário da terra, né? Enquanto que na renda absoluta, e a palavra absoluta tem a ver com essa ideia, né? A renda decorre do poder absoluto do proprietário da terra em permitir ou não permitir o uso da terra, né? Então,
a diferença entre a renda diferencial e a renda absoluta tem a ver com o maior poder do capital frente ao poder da propriedade da terra no controle das condições de uso da terra que geram a renda, né? Então, a tese que está colocada aí pelo Fernando vai na direção de que hoje, por mudanças que são tecnológicas, mudanças que são financeiras, mudanças que são também institucionais, no sistema regulatório, né? Hoje o capital tem um poder muito maior de estabelecer qual é o uso da terra, qual é a ocupação da terra, porque ele controla as condições que permitem esse uso, seja tecnológica, seja financeira, seja as institucionais, né? O proprietário da terra, ele continua tendo um poder, mas é um poder subsidiário, digamos assim, né? Na medida que existe a possibilidade do capital usar essa terra de uma determinada maneira, que o proprietário da terra vai poder ganhar alguma coisa, né? Enquanto que na renda absoluta, a ideia é que o poder de veto da propriedade da terra ao uso da terra estabelecia uma condição para que o capital pudesse usar essa terra, que era gerar um processo econômico que constituísse um valor suficientemente importante para pagar a renda da terra, além de possibilitar o lucro para o capital pelo uso da terra. Então, a ideia que está colocada aí é que, nas condições atuais, né, é o capital que tem esse poder de constituir a renda, de criar as condições para que a renda da terra surja, né? O proprietário da terra participa da partilha da renda, mas ele participa subsidiariamente, né? Ele participa pelo fato de ser apenas proprietário e, enfim, para permitir o uso, vai cobrar alguma coisa, mas ele não consegue estabelecer a magnitude dessa renda, né? Daí essa ideia de que a renda diferencial, seja 1, seja 2, é a categoria mais adequada para entender a relação entre capital e propriedade nesse momento da expansão do capitalismo, né? Claro, a propriedade da terra ainda tem um papel importante, digamos assim, mas é um papel subsidiário, né? Ele tem o poder de participar da renda, mas ele não cria a renda, né? Isso faz com que essa lógica do capital fictício possa penetrar de uma maneira muito soberana na produção imobiliária, né? Porque com esse poder, né, mais do lado do capital do que do lado da propriedade, né, essa lógica pode criar processos de captura de rendas atuais e rendas futuras, rendas que vão decorrer exatamente do uso e expansão urbana, né? Isso, essa possibilidade é muito afinada com essa lógica do capital fictício, né? Uma das enfim, expressões, ou uma das características do capital fictício é exatamente essa valorização, né, por aquilo que vai, quer dizer, por aquilo que vai decorrer do uso futuro das coisas, né? Então, por exemplo, o capital fictício se acumula antecipando possíveis alta dos preços dos alimentos, possível alta dos preços do petróleo, né? Então, como ele é um capital muito líquido, né, da sua natureza, as expectativas de valorização futura criam uma lógica de antecipação de valorizações que vão ocorrer no futuro, e o capital fictício, por sua
a própria natureza, no capital líquido, ele tenta capturar essas valorizações futuras, né? Então, isso acontece hoje cada vez mais, né? Quer dizer, hoje nós estamos vivendo um ciclo infernal, né? Enfim, de expansão do capital fictício, porque agora, por exemplo, com a questão da guerra, né? Da guerra da Ucrânia e da Rússia, a Rússia com a Ucrânia, né? Ou a OTAN com a Rússia contra a OTAN, né? Isso tudo criou uma série de expectativas de valorização de uma série de mercadorias, sobretudo, claro, as commodities, né? Que criou um mercado antecipatório desse capital fictício, né? Que não só ganha com aquilo que está no futuro como possibilidade, mas como papéis que vão ser criados a partir dessa expectativa, né? Então, você cria, sei lá, uma debenture, né? Atrelada ao preço de alguma coisa que você tem a expectativa de se valorizar no futuro, e essa debênture permite a você criar outros papéis atrelados a essas debêntures, criando essa lógica infernal aí da riqueza fictícia, não só se expandindo, mas comandando a economia, né? Então, o que está aqui colocado pelo Fernando é que essa mudança faz com que essa lógica do capital fictício penetre na produção imobiliária, né? Penetre na produção imobiliária na medida em que o acesso à terra, a transformação do uso e ocupação da terra, que vai acontecendo e vai se materializar no futuro, né? Cria uma lógica semelhante a essa, enfim, do capital fictício em geral, quer dizer, ou seja, se acumular pelas rendas futuras, né? Então, um determinado bairro que tem um determinado uso predominante, digamos, um uso predominantemente residencial, né? E há toda uma mudança regulatória, uma mudança tecnológica, como, por exemplo, o sistema de transporte, ou uma mudança institucional, novas permissões para o uso da terra naquele território, que pode criar a possibilidade da transformação futura daquela área ali, de uma área residencial para uma área comercial, ou de uma área industrial, numa indústria, no bairro. A pergunta que a Clarice nos fez semana passada, né? Quer dizer, o território os territórios usados anteriormente pela indústria, a indústria sai dali por uma série de razões, né? E ali há digamos, uma decadência dessa função do território ali. E ali aponta a possibilidade de um uso futuro para fins comerciais, né? Um shopping center, grandes áreas de supermercados, por exemplo. Então, você tem uma renda futura possível decorrente da transformação possível desse território de um uso residencial para um uso comercial desse tipo, né? Isso cria uma expectativa de renda que o capital fictício pode se antecipar. Então, pagando ao proprietário da terra pelo valor do uso presente, que é um uso decadente, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, mas poder da mudança de um território de uso industrial para uso comercial, nós poderíamos pensar também do uso residencial para um uso comercial, né? Então, eu pago hoje pelo preço da terra do uso hoje para ganhar com o preço da terra do uso futuro. Isso é exatamente a lógica do capital fictício, né? Então, isso expressa esse poder do capital frente ao proprietário da terra na apropriação da renda da terra, né? Bom, e a partir dessa lógica, você pode também pensar como essa fração do capital, as várias frações que estão envolvidas nessa operação, vão forçar, inclusive, para aquele uso acontecer, né? Vão forçar mudanças regulatórias, vão forçar mudanças de sistema de transporte, etc., para que aquele uso futuro, de fato, se materialize, né? Então, isso significa dizer que a lógica do capital, mais do que a lógica da propriedade,
que hoje é chave para entender os processos e as dinâmicas da produção do espaço. E, especificando mais essa ideia, é a lógica do capital fictício que expressa hoje mais centralmente as dinâmicas e os processos de produção do espaço, né? Isso é muito importante para a gente saber quais são os conflitos que estão envolvidos hoje na cidade, né? Isso significa que hoje o controle do território para um uso que realize, sei lá, a função social da cidade, a função social da propriedade, um dos pontos importantes da reforma urbana, né, Fernando? Coloque em tela um confronto que não é mais um confronto com a propriedade da terra, é um confronto com o capital, com a lógica do capital, né? Mudando um pouco a natureza do conflito em relação ao que era anteriormente, onde a propriedade da terra tinha um papel mais importante nas dinâmicas, na formação das dinâmicas e dos processos de produção do espaço, né? Acho que esse é o ponto, né, Fernando? Eu me estendi um pouco, Fernando, me desculpe. Não, professor. Foi ótimo. Enfim, a aula é tua, mas, enfim, me estendi um pouco, mas é um pouco para ajudar a gente a entender esse ponto, que eu acho muito importante, esse ponto que o Fernando está trazendo para a gente, para abrir a discussão sobre a questão da reforma urbana hoje. Perfeito. Foi ótimo. Eu vou prosseguir, certo? Então, veja, com base nisso que o professor falou, a gente tem um pouco, não é, a situação histórica do solo urbano. Então, assim, o crescimento das cidades, ela tem fatores, né, que eles giram em torno dessa lógica que o professor falou, né, da mercantilização e da financiarização da terra urbana. Então, isso é que vai, digamos assim, isso vai ser combinado com vários outros fatores que vão meio que pressionar a expansão urbana. A expansão urbana, na verdade, ela é a expansão do capital, né? Do ponto de vista de você garantir as condições de absorção dos excedentes. Então, é claro, alguns fatores vão colaborar com isso, né? O problema das questões culturais no campo, da pouca expectativa de vida, pouca oferta de trabalho, o crescimento demográfico. Mas, vejam, não são os fatores centrais. O centro, nós vamos ter justamente isso, a permanente transformação do uso e da ocupação do solo da cidade pelo capital privado em função da necessidade da sua própria autorreprodução, né? Da absorção dos excedentes. Isso vai se dar de maneira horizontal e vertical. Horizontal no sentido seguinte, da ocupação da cidade, dos espaços. E verticalmente no sentido do aumento da taxa de exploração da força de trabalho. Na base disso aqui, nós vamos ter o quê? A permanente extração de mais valor da força de trabalho, através de processos de autovalorização da propriedade, de financiamento do capital produtivo. Essa vai ser... Sim, professor? Pode ir. Não, você está falando, agora eu me dei conta assim, que essa ideia da horizontalidade é muito, muito importante. Quando eu falei também, eu especifiquei, está voltando agora, talvez valesse a pena chamar a atenção sobre essa dimensão nova da produção do espaço, né, pelo capital, no setor imobiliário, nós estamos falando, né? Porque hoje o capital imobiliário, né, tem capacidade de produzir concentradamente do ponto de vista horizontal, porque ele pode não só produzir os objetos que têm a ver com o uso residencial daquele território, mas também o uso comercial, o uso de serviços, etc., formando toda uma operação imobiliária bastante mais complexa do que a produção anterior, que o capital estava produzindo cada objeto imobiliário
com uma determinada finalidade de cada vez, de maneira molecular, né? Então, hoje, ele é capaz de produzir um espaço multifuncional através dos objetos imobiliários produzidos, né? Que antes não era a lógica que presidia a produção imobiliária pelo capital. O capital incorporador, que é talvez a nomenclatura mais correta para a gente pensar, né? Esse capital incorporador produzia de maneira mais molecular cada objeto e cada função separadamente, né? Hoje ele é capaz de fazer operações multifuncionais. Então, assim, é uma concentração vertical e horizontal que marca hoje essa lógica da produção. Exatamente. A constante criação de novos valores de uso, né, no espaço. Isso é fundamental para aumentar o mercado de consumo e até mesmo aliviar as pressões na solvabilidade da demanda, ou seja, na falta de capacidade de pagamento. Então, eu acho que a Tarsila falou na aula passada, né, mais tarde no trabalho dela, questão da multipropriedade, por exemplo, né, de você se apropriar do tempo de uso dos bens. Você percebe isso nos escritórios de serviços hoje. Então, vejam só. Então, isso tudo vai gerar certas consequências, né? Que é uma pressão por uma rápida valorização do solo urbano, através de um elemento que vem da renda diferencial, que é a localização. Então, o problema da localização na renda diferencial está muito intrincado com a formação de estoques de terra para fins especulativos. Então, essa formação de estoque de terras, ela, na verdade, é o quê? Produto do capital fictício. E ela é acompanhada o quê? Por pressões para o aumento real médio dos terrenos e, sobretudo, de composições com o Estado e com outras parcelas do capital para a destinação de uso daquele espaço do entorno. Pensar em capitalistas que compram várias gestões de terrenos que aparentemente não têm utilidade, mas, posteriormente, há composições para a construção de vias e shoppings na área, com a finalidade do que daquilo ali ser comercializado, lançado no mercado para se obter mais dinheiro, um plus no mais valor obtido. Isso, logicamente, encarece a moradia. Né? Encarece a moradia de modo geral. Encarece a moradia em função do encarecimento dos serviços, dos custos no entorno também. E isso, logicamente, quando isso é aplicado no processo de expansão, isso produz o quê? Processo de segregação, ou deslocamento, ou de remoção da população mais carente, mais desassistida. Então, veja só, claro que isso vai levar a contradições de um aprofundamento das desigualdades no espaço. Vocês vão ter áreas em que chove muito e não acontece nada, né? Que os serviços ocorrem rapidamente, com muita eficiência, parece um país de primeiro mundo. E você vai ter áreas que, inexplicavelmente, são desassistidas. Qualquer chuva alaga, serviços demoram, precarizadas. Né? As populações mais necessitadas, mais carentes, elas vão estar nessas áreas precarizadas. E nós vamos ter bairros muito bem dotados, ou pelo menos relativamente bem dotados, com uma parcela mais rica da população, digamos assim, morando, residindo naquele território. Um contraste, o aprofundamento das desigualdades, ela é fruto das opções das composições do capital ao alocar os investimentos. A gente acha que o Estado aloca os investimentos. O Estado, na verdade, ele meio que se compõe do capital para alocar os investimentos. Isso não segue padrões do ponto de vista de atender ao interesse social, ao interesse da população, mas no sentido de atender o quê? A autovalorização permanente e a necessidade de você absorver
dos excedentes de capital. Então, veja só, então há uma dinâmica entre capital e Estado na cidade. Há uma pressão dessas empresas, não é, desse capital construtor, o capital que rende juro, o capital incorporador, sobre o Estado para ampliar o direito de construir, ampliar o uso do espaço, alterar a legislação permanentemente. Ao mesmo tempo, uma perca, não é, efetiva do controle do Estado sobre o desenvolvimento urbano. Esse é o problema. A lei econômica do lucro máximo, a lei econômica fundamental do nosso sistema, ele conduz o quê? A uma anarquia, a uma livre concorrência e uma anarquia na produção. Isso faz com que, na prática, não seja o Estado que promova o desenvolvimento. O desenvolvimento promovido ele é controlado por um consórcio das composições do capital que vive na cidade. E, claro, isso é feito através de técnicas de desapossamento, de acumulação de capital por despossessão, que necessitam, a princípio, de uma irregularidade fundiária. Então, o que acontece muitas vezes é que essas mesmas empresas, elas é que penetram, certo? Através de áreas irregularizadas. Porque a posse, porque a gente estudou nas aulas passadas o quê? Que um dos produtos do capitalismo é o quê? É a separação da posse da propriedade e a precarização da posse. Mas a separação entre posse e propriedade é o despojamento da classe trabalhadora sobre a propriedade. Isso permite o quê? Uma projeção de poder sobre a posse. Então, a irregularidade fundiária ela favorece isso, mas veja só, mas isso é no primeiro momento. Depois que a especulação toma conta, como vocês viram com Tarsila, há uma pressão para regularização fundiária. E, logicamente, isso é amplificado no fenômeno hoje que nós vivemos, que é a financiarização, que tenta constituir direitos sobre direitos através de um lastro imobiliário, onde há necessidade de você definir bem direitos de propriedade a partir da titulação é uma necessidade. Então, é um fenômeno que anda junto. Irregularidade fundiária e regularização fundiária, para o capital, eles compõem o processo de acumulação de capital por despossessão. Então, veja, se o professor quiser falar alguma coisa, alguma observação. Não, Fernando, pode ir, estou acompanhando aqui. Então, veja só, esse é o contexto de todo esse movimento de reforma urbana que nós vivenciamos. Né? Então, ele se inicia na década de 60, né? E ele está muito ligado com os processos de reforma no campo. Vai ter um impulso, certo, na década de 70 e 80 pela Igreja Católica. Né? Foi uma questão objetiva. A gente sabe o quê? Que a década de 70 e 80 é a década em que o PCB ele é destruído como força social, há novas forças políticas que surgem e a igreja vai ocupar um pouco desse espaço. E a função social da propriedade ela vai ser a tônica, né? Inicialmente, a partir de uma perspectiva do direito à moradia, né? Da defesa do direito à moradia. Então, a defesa do direito à moradia, junto com digamos, ela vai ser ampliada com o tempo, no sentido de uma luta contra a desigualdade social, né, contra a dependência econômica do país em relação ao capital estrangeiro, e com a necessidade de você, digamos assim, garantir condições dignas de habitabilidade. Então, nós vamos ter a criação do movimento de reforma urbana em 1985. Esse movimento ele vai começar a pressionar ativamente as lutas sociais e vai ter um destaque na Assembleia Nacional Constituinte. Da Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos ter toda uma articulação, uma ampliação desse direito à moradia para diversas iniciativas. Essas iniciativas elas vão culminar com mudanças constitucionais.
capítulo da reforma urbana, por exemplo, né, certo? Ela, que trata da política urbana, ele é digamos assim, um fenômeno, uma consequência da articulação do movimento nacional de reforma urbana. Então, vai haver toda uma preocupação de constitucionalizar isso, né? Então, veja só, isso vai estar muito ligado também com as primeiras manifestações do direito à cidade. Que ele vai ter um viés, claro, ele vai ter um viés mais voltado a uma perspectiva revolucionária e também com uma perspectiva reformista, uma perspectiva de ética social. Então, nós vamos ter, digamos assim, um conceito multívoco, né, sobre o direito à cidade. Ora, numa tentativa de superação do capitalismo efetiva, ora, numa tentativa de reformas, né, urbanas como forma de acumulação de força, enquanto, né, se não faz todo o complexo de mudanças no país. Isso implica o quê? Implica lutar contra a desigualdade social, implica lutar contra a segregação social, contra a mercantilização da cidade, né? Combater a valorização imobiliária à custa da precarização da periferia. E, em outras palavras, né? Um enfrentamento ao capital no sentido de enfrentar a apropriação do solo urbano pelo capital. Então, o Movimento Nacional de Reforma Urbana ele vai criar as condições para isso, né? E ele vai ser composto por várias entidades sociais, não só pela igreja, né? Então, veja, então, a questão urbana aqui, ela vai, digamos assim, girar, deixa eu ver aqui, certo? Ela vai girar em torno da ideia da função social da propriedade como princípio, né? Ela vai envolver também uma função social da cidade, a função social da propriedade. A Constituição ela não diz, né? Ela, digamos assim, ela toca na função social da propriedade no sentido de forçar o proprietário a dar uso adequado à coisa que ele controla, certo? É claro que nós vamos ter uma série de outras legislações que vão especificar a função social da propriedade, não só o Estatuto da Terra, mas também o plano diretor. Mas a função social da propriedade não vai só dizer respeito à propriedade imobiliária urbana, ela vai também dizer respeito à propriedade imobiliária rural e também à propriedade imobiliária, certo? Então, veja, e vai ser, claro, acompanhada pela defesa da função social da propriedade, que vai envolver, né, perspectivas de justiça social e de gestão democrática da cidade. A necessidade de você construir uma gestão da cidade que incorpore as pessoas que participam, as classes sociais, as camadas sociais que mais afetadas, que elas possam opinar sobre os destinos daquilo que o poder local está decidindo. Claro, isso vai envolver várias situações, desde perspectivas de orçamento participativo, até mesmo na produção do plano diretor. Então, veja, então a atuação do MNRU na Constituinte brasileira, ela vai ser decisiva, né? E ela vai culminar, né, no capítulo da política urbana, que vai precisar ser posteriormente regulamentado. E ele vai ter várias previsões, vai não só a questão da função social da propriedade, mas a questão da uso capião especial urbana, né, de uma vinculação de direitos reais, uma perspectiva de efetivação, né, na vida concreta dos cidadãos. Então, é claro que após a Constituição brasileira, nós vamos ter toda uma perspectiva, uma pressão para a regulamentação e efetivação daquilo que foi posto na Constituição. Basicamente, as direções vão girar o quê? Em termos de compreender o problema da cidade a partir da relação dos direitos humanos com o desenvolvimento sustentável. Serão compromissos assumidos pelo Movimento Nacional de Reforma Urbana e junto com o Fórum Nacional de Reforma Urbana. Isso vai implicar o quê? Vai culminar
na legislação infraconstitucional, federal e estadual. Uma delas é o Estatuto da Terra, certo? Que nós vamos ter no início desse século. Mas, claro, os contornos eles vão começar a ser ampliados para atividade laboral, para questões de saneamento, de mobilidade urbana, de acessibilidade, de equipamentos públicos. Então, o contorno do direito à cidade, em termos de ética social, do movimento reformista, não é? A partir dos anos 90, ele vai girar também em torno de vários outros direitos que culminam no espaço urbano. Como o professor bem falou, não é só a questão da terra em si, mas você tem toda uma série de mercadorias, ou de bens, ou de serviços, de interesses que passam por isso. Você pega hoje o fenômeno, por exemplo, da uberização, né, que afeta o espaço urbano, né? O problema dos recursos hídricos. Então, veja, nós vamos ter uma série de princípios que vão girar em torno, que vão reger esse Fórum Nacional de Reforma Urbana, que vai ser composto por uma série de movimentos que vai ter, na verdade, subfóruns posteriormente. Então, nós vamos ter o direito à cidade, o direito à cidadania, a participação democrática na cidade, a função social da propriedade, a função social da cidade, são princípios postos, positivados pelo Estado, normatizados, com metas a serem alcançadas, que depende, obviamente, e vão gerar pressões para sua, para que isso seja traduzido em normas descritivas, onde sujeito e objeto sejam bem determinados, que vão passar a guiar toda a discussão do movimento social sobre a reforma urbana. Claro que isso também vai ser acompanhado por discussões sobre as limitações, em função do processo de mercadorização da propriedade privada e da sua posterior financiarização. Então, nós vamos ter problemas do ponto de vista da gestão democrática nas cidades, até mesmo de limitações em relação à participação social do plano diretor. Quem milita sabe muito bem disso, que as prefeituras, muitas vezes, elas veem os conselhos como criatórios de oposição e tentam solapar o funcionamento objetivo dos conselhos variados que atuam na cidade, seja o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho das cidades que tem, e assim vai. Então, nós vamos ter conflitos aí que vão ser agravados por uma fase nova que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo hoje um período que vocês estão percebendo de virada pontual de paradigma. É só ver o que está ocorrendo hoje no mundo e o que está ocorrendo aqui no nosso país. Todo o processo de financiarização ele é acompanhado por um processo radical de desregulamentação do Estado e de liberalização de fluxo de capitais. Um processo radical. A privatização da Eletrobras, a possível privatização da Petrobras, elas vão deixar o Estado sem instrumentos capazes de produzir qualquer tipo de política pública, seja urbana, seja rural, seja o que for que você puder imaginar. Então, nós vamos ter uma radicalização desses conflitos que vão culminar o quê? Numa mitigação do Estatuto da Cidade, em processos de regularização voltados o quê? Para a construção desse mercado de capitais, de mercado hipotecário, em que, claro, o capital ele vai ditar. Vocês viram isso com Tarsila, a nova lei da 13.465, 17, que é a nova lei de regulação fundiária, é uma lei voltada justamente para isso, para a construção do mercado hipotecário, para a liberalização dos capitais e para facilitar e acelerar a circulação da propriedade como mercadoria.
os próprios desafios na gestão democrática. As plataformas digitais urbanas hoje, elas são desafios para a gestão democrática das cidades, né? E elas, na verdade, de democrática, elas têm muito pouco. Na prática, elas são, digamos assim, uma ocupação do espaço democrático pelo capital, considerando que quem controla essas plataformas digitais são grandes empresas privadas internacionais. Para vocês terem ideia, e eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com aqui, mas é um exemplo recente, a gente teve, uma época atrás, o governo Trump, que estava fazendo um discurso na televisão, e simplesmente ele foi tirado do ar. Nada, eu não estou aqui julgando, não é, a natureza do governo, do trumpismo, mas eu estou mostrando a vocês a simbologia disso, de um presidente, não é, de um país relevante dos Estados Unidos, que durante a sua fala tem sua transmissão cortada, assim, do nada, ou excluído de redes sociais. Então, isso mostra o quê? Que se a capacidade de fazer isso nessa situação, imagine em outras situações. Então, o problema das plataformas digitais urbanas, elas refletem um pouco, né? Elas são um desafio hoje na gestão democrática das cidades, no sentido de que elas confluem uma individualidade e, ao mesmo tempo, comprometem, não é, a própria participação democrática. E são tarefas que o Movimento Nacional de Reforma Urbana se depara, né? Se o professor quiser falar, o professor fica sempre à vontade, pode interromper à vontade. Certo? Então, veja, essas são questões que eu queria era colocar, né, para vocês refletirem, né, que tem um pouco a ver, né, tem a ver, muito a ver com tudo que a gente viu, né, do ponto de vista de entender o processo urbano a partir dessa relação entre valor de uso, valor de troca, mercadoria, exploração da força de trabalho e geração de mais valor. Essa é a base metodológica, né, de todo o raciocínio nosso até agora, se vocês se vocês observaram, né, não só minha, como, né, do professor, da Tarsila, da Betânia, da Gabriela, ou seja, existe um processo essencial na nossa sociedade, um DNA, que ele se alimenta do trabalho gerado por outras pessoas, de uma apropriação indébita, né, que gera um excedente que não é distribuído igualmente, e esse excedente ele acaba sendo reapropriado ou revalorizado. A resposta que o sistema dá é aprofundar a própria contradição em que ele se depara. Por isso que a crise ela é permanente. E o Estado, como o Marx falou, ele acaba sendo transformado num negócio, num escritório de gerenciamento de interesses capitalistas, no sentido que a tarefa dele é administrar a crise, não é? Não é resolver a crise, porque a crise é irresolvível. Nos quadros da sociedade, do modelo de relação de produção e das leis econômicas que regem nossa sociedade. Por isso que a crítica é radical, no sentido do ataque aos pilares que sustentam a nossa sociedade. E as tarefas, obviamente, de reforma são tarefas de acumulação de força. Elas não resolvem o problema, elas apenas anunciam a necessidade de uma ruptura final. Né? Então, bem, era isso que eu queria deixar, colocar, e acho que podemos passar para os debates. Se alguém quiser falar, vou fechar aqui, certo? Professor... Não, vamos ver o pessoal aí, vamos fazer um diálogo, né, com a moçada aí que está presente, a partir do que você formulou, né? Exato. A crise urbana, pessoal, é a crise do capitalismo, né? Ela não é uma crise conjuntural apenas, né?
certo? E ela está dentro da inserção nossa, dentro do processo de acumulação de capital do capitalismo, certo? Ela não digamos assim, de fácil solução, e ela não depende dela mesma, né? Ela está intricada com outras reformas, a reforma agrária, a reforma, não é, da Previdência, outras reformas que na verdade, levam ou estão atreladas à emancipação da classe trabalhadora. O que os textos mostram é o quê? É que a cada tentativa de resolver a crise, você meio que amplia, certo? A resposta do capital, ela não consegue, digamos assim, internalizar direitos coletivos ou bens comuns. Ela é arística a esse tipo de visão. Por isso que o judiciário, ele nunca consegue efetivamente dar a resposta que a sociedade quer, sobretudo quando ele tenta resolver um conflito social. Porque o sistema jurídico, ele meio que ele vê o difuso, o social, como exceção. A regra é a apropriação privada. Então, esse é um desafio, né? Do ponto de vista de... Isso implica o quê? Implica deslocar a questão também para a questão do poder político, certo? Ou seja, é necessário colocar a questão, né, da modificação do poder político. Sem isso, né, reformas econômicas e sociais, elas caminham também com reformas políticas, no sentido de os setores mais alijados da sociedade transformem sua vontade em atos administrativos. Isso é exercer poder, né? Você fazer com que as populações mais marginalizadas da cidade negada, elas consigam transformar sua vontade em legislação, em interpretação judicial, né? Em ato do poder executivo. Se você não consegue fazer isso, você tem qualquer coisa, mas não tem um poder efetivo. Bom. Bem, tem uma pergunta aqui de Breno, né? Pergunta aqui se faz sentido afirmar que a principal tarefa da agenda da reforma urbana atualmente é o combate ao planejamento urbano empresarial, tendo em vista que esse modelo da cidade tem em sua essência a gestão neoliberal. Se você quiser falar... Não, a pergunta tem toda a pertinência, né? Enfim, assim, além da reforma urbana estar ligada a uma ideia, uma concepção, um projeto político, né, que se contrapõe a esse modelo do planejamento da cidade, o planejamento urbano empresarial, né? O que significa dizer não apenas o planejamento para as empresas, mas o planejamento através dos métodos empresariais de pensar o que deve ser planejado, como deve ser planejado, quais são os modelos de ação, né? Que essa ideia do planejamento empresarial envolve essas duas coisas, né? Não só planejar para as empresas, mas planejar através do modelo de planejamento próprio das empresas, o que é algo em contradição, pelo menos em conflito com o modelo do planejamento público, né? Assim, começa pela definição do que nós vamos planejar, né? E por que nós vamos planejar e como nós vamos planejar. São dois modelos de referência, dois modelos de concepção e dois modelos práticos bastante diferentes, conflituosos e mesmo contraditórios, né? Aquilo que pode ser importante do ponto de vista de um planejamento empresarial, por exemplo, que se organiza muito dentro da ideia, né, do planejamento para dinamizar os negócios, que dinamiza o emprego, dinamiza a renda, né?
como se fosse uma empresa, né? Enfim, isso pode ser contraditório com o planejamento que se organiza pela ideia da função social daquilo que vai ser produzido, né? E muitas vezes isso está em contradição com essa lógica empresarial, né? Acho que um exemplo típico é o que está acontecendo com a Petrobras, né? A Petrobras antes se organizava, né, como uma empresa para cumprir uma missão de soberania nacional, né? Como empresa pública, mas empresa, né? Uma função de ser um agente da garantia da nossa soberania nacional, do ponto de vista do controle das fontes energéticas fundamentais, enfim, desse momento histórico que nós estamos vivendo, que ainda é o momento da energia fóssil, né? Ainda é fundamental, né? Então, o controle do petróleo, da extração e do refino, distribuição, etc., era a missão da empresa, como empresa, né? E ela devia compatibilizar isso com a lógica empresarial, que também tem que se organizar para ter um procedimento que envolve uma eficiência econômica, né? Então, muitas vezes a Petrobras teve que realizar atividades abrindo mão da eficiência econômica, mas para realizar a sua missão, né? Ser eficaz na sua missão, né? Como, por exemplo, quando ela se aventurou a fazer essa exploração em águas profundas, uma grande incógnita se seria tecnologicamente viável e se financeiramente compensaria no futuro, né? Mas ela realizou isso porque ela tinha essa missão, então fazia parte da sua atividade, quer dizer, buscar realizar essa missão, mesmo que em contraposição a uma lógica de eficiência, né? E hoje está exatamente no sinal contrário, né? Ela está funcionando essencialmente para ser um agente da eficiência econômica, mesmo em detrimento da sua missão como ator, agente de garantia da nossa soberania. Então, muitas vezes, quer dizer, a lógica empresarial, quer dizer, colocada dentro do planejamento público, se contradiz com a lógica do planejamento público, já na definição do que deve ser planejado e como deve ser planejado, né? Então, de fato, a reforma urbana é uma das questões colocadas como um projeto, como uma plataforma de luta, é se contrapor a essa lógica do planejamento empresarial, que, repetindo, não é só um planejamento para as empresas, é um planejamento na concepção do Estado como uma empresa, né? Então, portanto, essa concepção organizando a própria maneira de pensar o planejamento, né? Mas, além disso, acho que a plataforma da reforma urbana também se define por uma série de objetivos que tem a ver com o conflito distributivo na sociedade brasileira, né? Conflito distributivo, que é um conflito de distribuição não só da renda, mas também da riqueza, das oportunidades e do bem-estar, né? E a cidade também é uma arena, também uma dimensão da sociedade, né, que distribui renda, riqueza, oportunidade e bem-estar. Na renda, na medida que, enfim, você valoriza mais determinadas atividades que têm impacto para um determinado setor de renda e em detrimento a outro, né? Também riqueza, na medida que, ao fazer isso, você cria uma riqueza imobiliária maior para um lado do que para o outro, né? Oportunidade, na medida que se trata também de distribuir serviços que criam oportunidades, né? Como transporte e educação, né? E também o bem-estar na dimensão urbana do bem-estar, né? Então, a reforma urbana, digamos, na sua raiz política, ideológica e, eu diria mesmo, teórica, tem como base o enfrentamento do conflito distributivo da sociedade brasileira,
que é um conflito que está colocado entre nós há muito tempo e não resolvido no sentido de inverter a lógica distributiva em favor da diminuição da desigualdade, no favor da democracia da oportunidade, na universalização do bem-estar, enfim, de mexer nessa desigualdade de renda e de riqueza, né? Isso desde dos anos 60, isso está colocado entre nós e não resolvido, né? A grande questão, Fernando e colegas aí, é saber, a partir dessa lógica que foi apresentada, se a natureza do conflito urbano hoje é passível apenas de ser pensada através dessa questão do conflito distributivo, né? Porque se nós tomarmos ao pé da letra tudo que foi dito, dessa lógica cada vez mais financiarizada da produção do espaço, né? Comandada pelas frações do capital fictício, na captura da renda orquestrada por esse capital fictício, né? E se a natureza do conflito decorrente dessa lógica pode ser pensado apenas como um conflito distributivo, ou um conflito mais de natureza mais estrutural, né? Como foi um pouco a tua fala no final, né, Fernando? Tomando aí um pouco de empréstimo essas reflexões aí que vêm do David Harvey e de outros autores, né? Essa ideia de que, na verdade, a luta pela reforma urbana hoje parece ser, eu digo parece, porque eu acho que isso é um objeto de reflexão. Eu não tenho convicções definidas a esse respeito, né? Pelo menos no Brasil, parece ser uma luta anticapital, uma luta anticapitalista, né? Portanto, não é apenas uma questão de melhorar a estrutura de distribuição de renda, riqueza, oportunidade e bem-estar através de políticas que, ao contrário de ser uma política baseada no planejamento empresarial, seja um planejamento público, né? Melhorar essa lógica, essa dinâmica, essa estrutura de distribuição, tornando a cidade e a sociedade mais igualitária, menos desigual, mais equitativa, né? Na distribuição. Se é suficiente pensar dessa maneira ou se é necessário pensar que nós estamos diante de um conflito que não é mais resolvível apenas através da alteração da estrutura distributiva da sociedade, né? Eu acho que isso é um objeto de discussão, né? De certa maneira, a introdução da aula levaria a uma conclusão que eu acho que seria necessário a gente pensar a reforma urbana como uma luta anticapital, uma luta anticapitalista. Claro que tem vitórias possíveis do ponto de vista distributivo, mas ela não é aquilo, não são as vitórias que vão construir a cidade, que vai realizar plenamente a sua função social, né? Porque a oposição à função social da cidade não está apenas expressa numa estrutura desigual, está expressa numa lógica de produção da cidade completamente contraditória à sua função social. Eu acho que isso é um objeto de discussão, é um objeto de reflexão, entendeu? Não sei quem é que fez a pergunta. Foi Breno. Breno. Professor, eu concordo com o senhor, professor. Eu vou nessa linha também. Por que eu estou dizendo assim que é objeto de discussão? Porque se é verdade que nós, pelo menos na cidade nossa, né, Brasil, periferia, etc., nós temos todas as evidências de que cada vez mais você tem uma lógica da produção da cidade orquestrada, dominada por essa lógica financeira, protagonizada pelas frações do capital fictício. Isso não é toda a cidade. Isso diz respeito, talvez, aos elementos mais centrais da cidade, mais dominantes, mas a cidade também tem outras lógicas de produção que não estão completamente encapsuladas, pelo menos ainda,
por essa lógica. Então, esse elemento empírico, contrariamente ao que a gente pode perceber na realidade americana, né? Onde a centralidade dessa lógica imobiliária baseada nessa financiarização, vou repetir, orquestrada pelas frações do capital fictício, é tão central que uma bolha imobiliária criou uma crise financeira global. Dada a profunda imbricação entre as dinâmicas e as esferas mais amplas da financiarização com o imobiliário. E esse imobiliário, na cidade americana, tendo uma centralidade na produção da cidade, na produção do espaço urbano, muito maior do que na cidade nossa, entendeu? Então, assim, esse dado empírico, histórico, suscita, pelo menos, problematizar essa análise, né? Para dela tirar conclusões mais pertinentes sobre como enfrentar a questão urbana entre nós. Perfeito. É isso que o professor falou. Alguém mais quer fazer algum comentário, quer falar no microfone? Oi, Fernando. Clarice. Sou Luiz também. Eu queria aproveitar a oportunidade também para agradecer, né? Hoje é o nosso último encontro. E, apesar dessa última fala do Luiz César ter colocado um pouco em xeque aqui, acho que o curso foi muito eficaz, né, para explicar essa lógica da financiarização, mas particularmente para mim, assim, ainda é muito árido, assim, entender e apreender, né, esse arcabouço operacional, né, desse mercado financeiro. Até para a gente entender e disputar também essas narrativas, né, sobre essas rentabilidades futuras, até para a gente pensar em como inventar, propor outras formas de uso que também podem ser rentáveis, embora não excludentes, né? Claro que quando o Luiz César fala dessa questão aí, né, colocou no fim, coloca um pouco em xeque, né, a possibilidade da gente pensar alguma possibilidade dentro desses mesmos termos, né, da financiarização. Mas, por outro lado, quando ele lembra da bolha aí, né, criada nos Estados Unidos, quer dizer, abre um precedente, né, para questionar essa lógica também, né. Então, para mim, é um pouco difícil, assim, entender exatamente como opera, como são criados esses papéis e outros, né, derivados deles, etc., para disputar isso, né, não só no campo das narrativas, né, mas das opções, efetivamente, né, objetivas, né, para demonstrar rentabilidade sem exclusão, né? Enfim, não sei se eu tô só compartilhando aqui o final do curso e queria agradecer de novo a oportunidade de aprender mais sobre como a gente chegou até aqui. Mais alguém? Clarice, assim, um pouco os dois caminhos, eles andam juntos, mas em algum momento eles vão se separar, né? Assim, claro, as questões estratégicas de fundo, elas realmente, na minha opinião, elas têm um impasse em função de tudo aquilo que a gente conversou. Agora, é óbvio que, né, do ponto de vista tático, é possível você, claro, trabalhar com perspectivas mais reformistas de ampliação, né? Apenas não penso que não cair no canto de sereia para achar que isso vai ser possível, uma resolução definitiva sem uma
modificação estrutural do nosso modo de produção, no sentido de um outro modo de produção. Então, eu penso que é um pouco isso, ou seja, é entender que essas questões, os movimentos reformistas, eles têm um limite no sentido de que muitas vezes eles são movimentos efêmeros, eles representam tudo menos o objetivo final, né? Mas eles não são também pouco importantes por conta disso, muito pelo contrário. Eles representam apenas um processo de acumulação de força e de acúmulo de espaço antes do, digamos assim, do assalto final derradeiro. Então, então as perspectivas elas andam juntas, mas elas vão se separar em algum momento lá na frente, né? Caso contrário, elas vão refluir. As últimas gestões foram um exemplo claro disso. As últimas gestões antes, né, desse último governo, né, de 2013 a 2016, elas são um exemplo claro disso. Elas avançaram, mas depois elas se esgotaram em função das próprias limitações, né, das opções que foram dadas. Em função... E por quê? Porque ali era o momento de dar um passo, né, além, né? Então, é isso, né? Certo. Não sei se a Clarice, se eu entendi bem, Clarice, mas o comentário também vai na linha de você assinalar que não fica muito claro ainda para você o que é essa... Como é que se expressa essa lógica da financiarização da produção imobiliária, portanto, também a produção do espaço urbano? Você falou um pouco... Na verdade, eu acho que como ela se expressa, a gente consegue observar, né? Mas como é essa operação, né? Pois é, realmente. Pois é. Sabe, porque parece que é um domínio técnico que também nos exclui, né, de participar dessa... Uhum. Não exclui participar? Nos exclui de participar, inclusive, do debate, porque fala, bom, se a gente não domina, né, efetivamente como se dão essas operações no campo do mercado financeiro mesmo, né, a gente também não consegue, né, disputá-las e participar, assim. É como se esse domínio também desse arcabouço, né, técnico e operacional e tal, é como se isso fosse uma condição, né, ou mais uma forma de dificultar, né, que a gente apresente outras formas de utilização da terra, né? Sim. Eu acho que assim, de fato a gente precisa entrar mais na materialidade de como isso acontece, né? E a gente, assim, na narrativa mais geral, a gente consegue até entender, mas é preciso a gente entrar nessa materialidade, né? Acho que é isso que você está falando, né? Como é que se atrela a produção imobiliária, portanto, a produção imobiliária, a essa dominância financeira, a essa lógica da acumulação financeira, né? De fato, a gente tem que entrar mais na materialidade, não só para saber como é que acontece, o que sustenta essa lógica, mas também saber como é que a gente pode intervir nessa lógica, né? E isso implica realmente entrar um pouco mais na empiria do conhecimento dessa lógica, entendeu? Mas, assim, eu não vou querer te explicar agora o que eu acho que seja, entendeu? Porque isso em si mesmo eu acho que implicaria numa discussão um pouco mais detalhada, entendeu? Mas, assim, de maneira muito simplificada, quer dizer, você pode pensar que se antes a lógica da produção capitalista do imobiliário tinha como fundamento a apropriação do lucro propriamente imobiliário, mais uma renda, né? Porque o incorporador sempre fez isso, né? O incorporador sempre comprou a terra ao proprietário pelo uso presente, segundo o preço determinado pelo uso presente, e vendendo a terra edificada novamente com uso modificado, que ele mesmo operava. E, com isso, ele também captava uma parte da renda que estava embutida ali na terra, mas que o proprietário não conseguia realizar completamente porque ele não tinha condição de fazer a transformação do uso do solo para revalorizar a terra.
E quem faz isso é o incorporador, que tem um capital, tem um conhecimento, tem a técnica e consegue projetar qual é o preço potencial que aquele terreno tem, modificando o uso daquele terreno, de um uso residencial para o uso comercial, ou ao contrário, do uso industrial para o uso comercial, etc. Então, o lucro do incorporador sempre foi composto por uma parte do lucro da operação material, da reconstrução do espaço, e uma parte da renda da terra que ele conseguia capturar por essa capacidade dele antecipar o que vai acontecer com o preço da terra quando ele operar a mudança do uso da terra, né? Isso já era da lógica da produção imobiliária pela dominância do incorporador nesse processo, né? O que mudou e que vai gerar essa exacerbação da lógica da renda como a lógica dominante na produção imobiliária, né, é primeiro a mudança da natureza do financiamento, do crédito, né? Que antes era um crédito fundado em instituições próprias do setor imobiliário, né? Que já definia que operação era possível usar com esse dinheiro e como esse capital de empréstimo se rentabilizava, seja pela rentabilização da caderneta de poupança, seja pela rentabilização do FGTS, né? Quer dizer, hoje, na verdade, é um mercado de capitais que fornece esse capital de empréstimo, né? Isso significando dizer, primeiro, que até a dominância desse esse mercado de capital precisou desmanchar esse sistema regulatório para gerar um mercado de capitais, um mercado de ativos financeiros, né? Então, o capital de empréstimo deixou de ser esse capital regulado por uma série de instituições para ser um capital inserido nessa lógica do mercado de capitais, né? Então, dentro de uma mesma operação imobiliária, você pode ver frações de empréstimo que estão materializadas em papéis do tipo letras imobiliárias, debêntures da empresa de construção ou da empresa de incorporação que vai financiar a própria operação, os fundos imobiliários, que é outra modalidade de capital de empréstimo sustentado pelo mercado de capitais, né? E a própria empresa que opera hoje é uma empresa diferente. A empresa de construção, a empresa imobiliária, é diferente daquela anterior. Hoje a empresa, tipo MRV, é uma empresa que tem ações no mercado, na Bolsa de Valores. Então, ela mesma é pautada pela lógica da valorização da empresa enquanto enfim, a empresa fundada na captação de recursos via ações, né? Então, a natureza desse capital mudando, isso quer dizer que a lógica da produção ali está pautada não pela lógica da produção própria do imobiliário, mas pela lógica dos mercados de capitais que estão presentes ali naquele sistema, né? Então, no final das contas, não me alongando muito, Clarissa, porque, enfim, de repente vai ficar muito longo e, enfim, falar dessa materialidade aqui nesse momento, né? No final das contas, é o seguinte: o imobiliário é apenas o suporte para a valorização dessas várias frações de capital de empréstimo, né? Então, não é mais a lógica do incorporador anterior, que ele ganhava dinheiro na produção da coisa, propriamente dita, do imobiliário, e capturava uma parte da renda, né? Mas ele ia ganhar dinheiro com a construção que ele ia fazer, a venda, etc. Esse era o fundamento central dessa lógica. Hoje, o fundamento central é a valorização dessas frações de capital. Com um adicional, Clarice, que essas frações, quer dizer, quando um ator, por exemplo, emite uma letra imobiliária, entendeu, lastreada no empreendimento, os compradores, que são também investidores não de mercados secundários, né, eles podem comprar essas letras e dessa letra produzir um outro papel lastreado nessas letras. Então, a expectativa de ganho desse segundo papel
está atrelada à expectativa do ganho na letra imobiliária, que, por sua vez, estaria lastreada no ganho imobiliário. Então, isso tudo faz com que a lógica da produção imobiliária seja submetida a essa dinâmica da acumulação financeira, que nada mais é do que a expressão das várias modalidades de capital fictício, né? Porque são capitais que não estão inseridos diretamente na produção da coisa em si, né? Então, isso muda muito a lógica da produção imobiliária. O próprio empréstimo para o consumidor final, né? Antes, o empréstimo era baseado nesse subsistema altamente regulado, né? Hoje, a taxa de juros dos empréstimos imobiliários estão pautados pela taxa de juros do mercado de capitais. Então, como agora está acontecendo, um aumento da taxa de juros que tem um impacto no mercado de capitais, né? Isso vai também alterar o endividamento do comprador final, né? No momento anterior, você tinha uma taxa de juros que era definida já no contrato, né? Que é porque o sistema tinha essa regulação, né? Então, isso tudo faz com que a lógica, as práticas de produção da coisa não sejam totalmente determinadas pela produção da coisa, mas produção essa armadura de vários ativos financeiros que estão lastreados na produção da coisa. Então, isso tem expressão naquilo que é produzido, onde é produzido, a maneira como isso é produzido, né? Na medida que esses elementos eles sustentam mais ou menos as expectativas de valorização dessas frações de capital fictício que estão atreladas à produção da coisa, né? Então, por isso que existe tanta ardor, tanta pressão para renovar, reengenharia, reestruturar, entendeu? Enfim, renovar a cidade, entendeu? Porque tudo isso cria novas expectativas de valorização, né, futura, né, a partir da própria operação da produção da coisa, que lastreia todo esse sistema de circuitos enfim, circuito de capital fictício, né? Quer dizer, eu estou interessado em comprar a letra de câmbio de uma empresa que está me prometendo que, com a operação da Berim, né, em São Paulo, né, ou a operação do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, vai gerar uma grande valorização daquele lugar e do imobiliário que está produzido ali, entendeu? Então, essa pressão por renovar, por reestruturar, fazer reengenharia urbana, tudo isso decorre dessa pressão, dessa lógica financeira comandando a produção, né? Então, a importância de pensar isso não só é para entender, né, mas é também porque isso nos leva a compreender não só o empreendimento, mas por que a dinâmica da produção da cidade muda, entendeu? Então, eu não sei se eu consegui assim, esclarecer mais ou menos para você como é que se dá essa engenharia que atrela a produção do imobiliário, não atrela, não, subordina, eu acho que é a palavra mais correta, domina a produção imobiliária, a produção urbana, à lógica financeira, né? E como dessa dominação decorre uma série de efeitos muito importantes para nós que estudamos a cidade, né? O que é produzido, onde é produzido, quando é produzido, quem está produzindo, tudo isso, entender essas dimensões da produção do urbano, né? Eu diria até a dimensão lá daquilo que o Lefebvre chamava, né, os espaços de representação, né? Não apenas a representação dos espaços, mas os espaços de representação, essa ideia dessas ideologias urbanas que vão produzindo as ideias dos novos, né? Os portos maravilhas de todas as cidades, né? Esse é um imaginário que sustenta essa mudança de expectativas que permite essas operações terem adesão desses atores e aceitação social, né? Então, se a gente for ver digamos, essa dimensão cultural, né,
da produção urbana, a gente vai ver também como essa produção cultural também ela é contaminada por essa lógica. Tem autores interessantes que estudaram isso, né? Então, assim, o próprio espaço de representações da cidade, a cidade do futuro, a cidade tecnológica, a cidade empreendedora, a cidade inteligente, entendeu? Tudo isso são espaços de representação que estão muito acionados por essa lógica de produção do novo, porque é na produção dessa ideia do novo que essa dominância mais pode enfim, se expressar como lógica econômica. Entendeu? Não sei, Clarice, se eu consegui te esclarecer. Pô. Muitíssimo obrigada. Bem, pessoal, mais alguém? Veja só, se ninguém tem mais nada, então, antes de a gente finalizar, só queria lembrar o seguinte. Nós precisamos de um feedback, certo? Não é bem uma avaliação, é um feedback daquilo que a gente, né, vivenciou. Então, o que nós pensamos? Nós pensamos em que vocês pudessem nos entregar daqui a um mês, dia 20 de julho, um resumo em uma página com propostas que vocês acham dentro daquilo que vocês viram, de forma coerente, né, com aquilo que a gente viu, sobre a reforma urbana. Então, eu vou pedir para a Carol mandar para vocês, né, um arquivozinho com as regras, basicamente. Mas, basicamente, o que é um título com o nome de vocês, de 10 a 30 linhas, né, com palavras-chave, um textozinho, né, com as posições de vocês sobre a reforma urbana, né, para que vocês nos entreguem daqui a um mês. Feito? Aí, veja, tudo isso vai seguir por e-mail. E vai estar tudo especificado. Mas, basicamente, é isso. É um resumo, uma página. Depois do dia 20, aí, nós vamos conferir a presença e 10 de agosto, no máximo, a gente manda os certificados. Então, a presença, né, a gente pedia 80% de frequência, né? A gente vai ver, certo? E aí vai ser liberado os certificados. Bem, era basicamente isso, né? Que as questões mais burocráticas. Se vocês tiverem alguma pergunta... Fernando, deixa eu acrescentar, assim, como sugestão, enfim, para incentivar mais todo mundo aí a fazer esse trabalho, que tem essa necessidade formal, entendeu? Mas eu acho que também vocês poderiam pensar essa formalidade inseridas também numa lógica assim, acadêmica que pode ser interessante para além da formalidade, né? Então, esses resumos podem ser também expressão de alguma coisa que vocês queiram pesquisar a partir do conteúdo do curso, com esse enfoque que o Fernando está sugerindo, né? E que, enfim, eventualmente pode ser objeto de uma discussão até pessoal com cada um de vocês, no sentido de ajudar a desenvolver mais a ideia para uma futura pesquisa, ou de mestrado, ou de doutorado, ou que não seja nem mestrado nem doutorado. Eu gostaria de estar, por exemplo, essa questão que a Clarice falou, eu gostaria de entender mais a engenharia financeira por trás das operações imobiliárias e por causa disso, daquilo. Isso já cumprindo, portanto, essa função formal, mas também permitindo que vocês deem seguimento a essa iniciativa na atividade de vocês e, ao mesmo tempo, a gente podendo conversar com cada um sobre como fazer isso da melhor maneira, seja no interesse assim, mais prático, seja no interesse mais de uma discussão teórica.
entendeu? E, no limite, vocês poderiam também pensar esse investimento como algo que poderia ser a produção de um artigo que vocês poderiam fazer, teriam interesse em fazer, que poderiam submeter, por exemplo, a revista Metrópolis, que é uma revista do Observatório, que tem como finalidade fundamental publicar a produção das pessoas que estão em processo de formação ainda, né? Seja mestrado, doutorado, pós-doutorado, entendeu? Mas a gente criou essa revista com essa finalidade principal. Ela não publica só artigos dessa natureza, entendeu? Publica também artigos enfim, até de autores consagrados, entendeu? Mas ela é um espaço essencialmente voltado para dar publicidade ou divulgação a essa produção, vamos chamar de discente, né? Que todo mundo é obrigado a fazer, né? Quando está, enfim, produzindo uma tese ou uma dissertação. Muitas vezes esses trabalhos ficam esquecidos no processo, né? E a gente criou essa revista para exatamente permitir que esses trabalhos intermediários a uma tese ou uma dissertação possam ser publicados como trabalho acadêmico, como é em outras áreas. Quando a gente vai ver lá a produção das áreas, por exemplo, de biologia, de física, etc., a produção é enorme. Por quê? Porque a produção discente é considerada uma produção acadêmica, né? Porque a ideia da pesquisa nessa área é que você vá percorrendo etapas sucessivas de crescimento do teu trabalho. Cada etapa dessa é passível de ser traduzida num texto que você publica. Um experimento que você fez, uma revisão da literatura que você fez, né, para o teu objeto, isso é publicado nas revistas científicas. Mas na nossa área, a gente tem uma concepção de trabalho acadêmico muito, eu diria assim, muito livresco. A palavra livresco é ruim porque é pejorativa, né? Parece pejorativa, mas muita ideia assim, a minha produção só é passível de ser entendida como tal quando ela está acabada, né? Está traduzida na grande tese, na grande dissertação. E muitas vezes a gente vai escrevendo trabalhos que a gente usa nesse processo, mas esquece no meio do caminho. Então, a gente criou também essa revista para dar vazão a esse tipo de produção discente, né? Então, também esses pequenos ensaios, enfim, pequenas propostas, pode ser também na direção de vocês investirem para produzir um artigo tratando de conteúdo do curso, né, Fernando? Exato. Também, da mesma maneira, a produção dessa página pode ser um momento de formalizar para vocês uma ideia e, ao mesmo tempo, caso vocês queiram contar com o diálogo conosco para vocês desenvolverem mais a ideia. É isso, pessoal. Bem, pessoal, vocês viram que o nosso objetivo não foi esgotar nada, né? Então, o curso foi mais do ponto de vista de levantar questões, né, que permitissem uma maior reflexão. Lógico, como o professor falou no início do curso, lá atrás, cada módulo desse que a gente viu demandaria, né, cursos separados. Então, o objetivo nosso mais foi, digamos assim, meio que dar uma certa unidade, né, entre os conteúdos e permitir um aprofundamento posterior, sobretudo uma unidade metodológica, né? No sentido de uma coerência em termos de raciocínio. Então, eu queria agradecer a todos, né? O professor foi muito atencioso sempre e, convidar vocês a participarem das atividades do observatório, né? Como o professor já falou, né? E estamos à disposição, né, para o que vocês quiserem. Se o professor quiser falar alguma coisa antes de terminar. Não, eu só agradecer, Fernando, pela tua iniciativa de propor esse curso. A ideia, enfim, dessa atividade também é aproveitar o que nós estamos hoje movimentando no Observatório, que é esse projeto de
produção dos diagnósticos na forma de livros sobre como anda a reforma urbana e o direito à cidade em cada uma das 16 metrópoles que nós estamos trabalhando, que nós trabalhamos sistematicamente, né? Então, já estamos aí investidos na produção desses livros e na produção também de uma série de artigos que vem sendo vinculados no Le Monde Diplomatique e no Brasil de Fato, né? Tudo isso com o intuito de tentar aproveitar esse momento de maior abertura do debate público em função das eleições, maior abertura para visões que foram desclassificadas nesse crescimento da concepção ultraliberal desse país, né? Aproveitar esse momento para retornar a esse debate da reforma urbana e direito à cidade e tentar, com a nossa produção, influenciar esse debate na direção, enfim, de pensar coletivamente uma proposta de reforma urbana e direito à cidade que possa ser assumida pelo novo ciclo que nós esperamos que venha, né, de governos comprometidos novamente com os ideais democráticos, os ideais da reforma, enfim, igualdade, de reconstrução da nação. Entendeu? Então, a gente está com esse intuito também de fazer dessa iniciativa um veículo, um instrumento para contribuir no debate público que fortaleça essa concepção que vai estar em disputa, já está em disputa na sociedade brasileira, mas a partir aí de o mês que vem, aí, com o início do processo eleitoral, essa disputa vai estar mais evidente, né? Enfim, mais clara, enfim, mais expressa no debate sobre a sociedade nesse momento. Então, assim, essa iniciativa tem a ver com essa preocupação da gente. Quando o Fernando trouxe essa proposta, a gente logo já vamos sim, porque também é uma maneira de a gente estar falando sobre esse tema, juntando mais gente interessada, que pode reproduzir essas ideias aí mais adiante. Então, eu queria agradecer ao Fernando pela iniciativa e também a todos e a todas aí que nos seguiram, pela confiança de estar aqui presente, enfim, pela interação, sempre difícil de ser realizada à distância, né? Mas, enfim, nós tivemos aí um grupo aí de 25, 30 pessoas, praticamente constante nessas atividades, né? Então, também agradeço a vocês aí pela confiança e pela interação conosco.